Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli. E eu sou Ana Laura Freitas. E a gente hoje traz informações sobre o novo disco da pianista brasileira canadense Luciane Cardassi, que chega às principais plataformas digitais neste dia 30 de outubro. Going North sai pela Redshift Records com apoio do Canada Council for the Arts. O trabalho conduz o ouvinte por um passeio pelas mais diversas sonoridades do piano em interação com meios eletrônicos e apresenta diferentes formas de colaboração entre intérprete e compositor na música de concerto contemporânea. Luciane Cardassi é natural do estado de São Paulo, mas mantém uma relação muito especial com Porto Alegre. Foi aqui, inclusive, que suas experiências de colaboração com compositores começou, e é algo central no trabalho dela nos últimos 20 anos. A primeira dessas colaborações foi com Fernando Matos, professor da URGS precocemente falecido em 2018, a quem o álbum Going North é dedicado. O disco de estreia de Luciane, lançado em 1998, foi intitulado Prelúdios em Porto Alegre, nome de uma obra de Fernando Matos nele registrada. Na época, o trabalho recebeu o Prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Disco Erudito. Luciane concluiu seu bacharelado em música na Universidade de São Paulo, depois veio a Porto Alegre para cursar o mestrado no programa de pós-graduação em música do Instituto de Artes da URGS. Sua dissertação estudou a música de Bruno Kiefer e foi orientada pelo professor Celso Loureiro Chaves. Alguns anos depois, Luciane também gravou uma obra de seu orientador, o Concerto de Câmara Estética do Frio II, que lhe rendeu 2 indicações para o Prêmio Açorianos. Depois de viver em São Paulo e Porto Alegre, Luciane Cardassi fez o seu doutorado na Califórnia, nos Estados Unidos, e então recebeu uma bolsa do Banff Center e se estabeleceu em Banff, na região das Montanhas Rochosas canadenses, mas passou ainda os últimos 2 anos em Salvador, na Bahia. O disco Going North é fruto desses movimentos entre o Brasil e o Canadá e integra um projeto homônimo desenvolvido pela artista nos últimos 10 anos, que envolveu mais de 30 composições. O álbum registra uma seleção com 8 obras encomendadas pela intérprete e costura experiências, amizades e colaborações realizadas nesse percurso. Digamos que é um projeto de vida. É muito maior do que um álbum, é muito maior do que um projeto em si, porque eu venho trabalhando com compositores canadenses, né, desde que me mudei para cá, e continuei sempre colaborando com compositores brasileiros. Em 2010, eu dei nome para esse projeto de Going North. E o Going North, esse indo para o norte, né, esse movimento meu, né, uma trajetória minha vindo do Brasil, um movimento não só de mudança minha, de mudança, digamos, de local, né, mas também de crescimento e de transformação nas relações com os colaboradores, né, os compositores, as compositoras. Então, para mim, Going North é um grupo de amigos trabalhando, explorando juntos possibilidades criativas ao piano,
com sons eletrônicos, com o uso da minha voz em algumas das peças, né? E cada peça é um universo, né? Cada colaboração é um universo diferente. Tak zatím ahoj, ahoj. Tak zatím nashledanou, ahoj. A primeira obra é Ahoy Ahoy, da compositora tcheco-canadense Terry Huron. É uma peça de 2011 e faz parte de uma série sobre família, memória e separação. Terry trabalha com registros em fitas cassete da comunicação que seus pais mantinham com seus parentes que estavam na Tchecoslováquia durante a Guerra Fria. As vozes dizem Ahoy, que em tcheco quer dizer olá ou tchau. Terry e Luciane se conheceram no Banff Center e já realizaram vários projetos colaborativos juntas. A pianista conta como isso se deu em Ahoy Ahoy. A minha colaboração com a Terry nessa peça foi na experimentação de sons dentro do piano, principalmente, sons que se relacionam com tanto essa nostalgia, né, dessa memória, dessa troca, dessa maneira de trocar mensagens, e sons que nos remetem também aos sons de fita cassete, seja do aparelho de tocar a fita cassete, aqueles sons característicos. Então, tem momentos em que eu brinco com moedas dentro do piano, tem vários sons em que eu toco nas cordas, às vezes mudando a velocidade, né? Em que eu uso uma moeda, por exemplo, né, e trago dentro da corda um som que, junto com a eletrônica, nos remete àqueles sons típicos, né, de fita cassete. Em um momento das gravações em cassete, para surpresa da compositora, sua avó fala em inglês. When we hear your voices so near, we imagine you are here in the next room. Quando a gente escuta as vozes de vocês, tão próximos, a gente imagina que vocês estão aqui no quarto ao lado. Wishing you all the best and lots of happiness in 1976. Bye bye. Em tempos de distanciamento social, a ideia de uma sensação de proximidade provocada pelo registro de vozes de familiares e amigos ganha um novo sentido. Não por acaso, Ahoy Ahoy foi escolhida para abrir o disco de Luciane Cardassi. A ordem das peças eu só escolhi durante a pandemia. A gente já estava num processo mais de finalização. O início, para mim, também traz essa chamada, né, para uma reflexão do que é importante para a gente. Eu acho que durante a pandemia a gente está se deparando também com esse tempo, que é um tempo virtual, né? Uma coisa em que todos estamos dentro de casa, nos correspondendo através da tecnologia de hoje, né? As mensagens de WhatsApp, exatamente. A gente não pode abraçar as pessoas, mas a gente pode mandar um recado, né? Quantos de amigos e familiares que se vão, né? E a gente tem ainda aquela gravação enquanto eles estavam vivos. Então,
De certa forma, não só musicalmente, eu escolhi essa peça para abrir, mas também num lado emocional para mim, começar com uma peça, a peça da Terry, e terminar com a peça do Fernando. O álbum termina com The Boat Sings, de Fernando Matos, que foi um grande amigo de Luciane Cardassi. Originalmente escrita em 2012 para piano solo, The Boat Sings se referia a uma conversa em que Luciane comentou com Fernando sobre uma expressão utilizada por remadores. Quando estão em sincronia, eles dizem que o barco canta. Há um registro da própria pianista com vídeo do compositor no YouTube. Deixaremos o link na descrição aqui do programa. No disco Going North, a peça aparece em uma nova versão, como um dueto póstumo, utilizando a gravação de uma improvisação do compositor ao violão, com o auxílio fundamental da engenheira de som responsável pelo álbum, Amandine Prat. Foi feito em estúdio, né, esse trabalho de escolha dos momentos em que o piano e a gravação do Fernando, né, no violão, aconteceria. E eu posso dizer que foi uma sessão emocionante até para a Amandine, porque tivemos algumas sincronicidades que, assim, inexplicáveis, né? E assim, aí ela manipulou, trouxe, né, um trechinho para cá, um trechinho para lá. Uma colaboração de amigos. Não foi uma improvisação ao vivo, né? Nós não chegamos a improvisar, mas é como se fosse uma colaboração que continuou acontecendo. E eu tenho pensado bastante nisso, né? Uma colaboração que vai além de nossas vidas, né? Aqui, conhecendo Fernando, né? Eu fico imaginando como ele se sentiria sabendo dessa nova criação, né? Porque e eu acho que ele se divertiria com essa possibilidade de interação, né? Dele tocando com essa peça para piano. Conhecendo meu amigo, eu acho que ele gostaria e aprovaria. Respira cultura. A obra mais antiga no novo disco de Luciane Cardassi data de 2008. Chama-se Estudo de um Piano e é uma colaboração com a compositora canadense Chantal Laplante. Juntas, elas fizeram um estudo, não técnico, mas de exploração do instrumento, para descobrir seus sons selvagens e também os mais domesticados, tendo como método as sensações de escuta produzidas pela ressonância dos sons no corpo. A performance final da peça agrega sons ao vivo e pré-gravados. Então, é uma peça que até eu, que gravei a peça, que colaborei com Chantal na criação, em alguns momentos, não sei se, agora ouvindo, não sei se um som veio do piano, é um piano preparado, né? E se aquela borrachinha que eu coloquei ali, se é daquela tecla, ou se está vindo da parte eletroacústica. Então, essa confusão, né? Essa descoberta, né? E também essa digamos, esse passeio, como se a gente estivesse brincando, né, com esse piano tão conhecido. A gente ainda tem uma maneira de chegar a uma essência, e eu buscar essa essência do instrumento,
e descobrir esse lado talvez mais primitivo, ou selvagem, como ela colocou. Outras duas peças registradas em Going North, de Luciane Cardassi, são do período em que a pianista passou em Salvador, entre 2018 e 2020. Berimbau é resultado de uma colaboração intensa com o compositor brasileiro Alexandre Espinheira. A peça leva o instrumento afro-brasileiro para a sala de concerto e encara o piano como um super berimbau, levando em conta as estruturas de cordas e caixa de ressonância que os dois possuem. Uma reflexão sobre o processo colaborativo de Luciane com Alexandre deve ser publicada em artigo em breve. Em berimbau, foi muita troca, e eu me sinto realmente representada pela peça, porque eu participei desde da ideia inicial, né? A gente pensou qual é o cantor baiano, compositor que eu gosto. Eu mencionei o Gilberto Gil, na época, um dos álbuns dele que eu gosto muito, Parabola e Camará. Aí a gente foi chegando junto a escolher o berimbau. Não é mais, a peça não é sobre o Gilberto Gil, mas o berimbau veio inspirado, né, em uma conversa que a gente teve informalmente, né, um cafezinho que a gente tomou junto ali, e conversando sobre música baiana, grupos baianos, cantores, e nessa informalidade a gente foi chegando a interesses comuns. Meu berimbau é berra-boi, Como professora visitante da Universidade Federal da Bahia, Luciane desenvolveu, ao lado do professor Guilherme Bertissolo, o Ateliê de Composição e Performance Contemporânea. A proposta era aprofundar o ensino e prática de colaborações entre compositores e performers. No disco, ficou registrada uma versão de Converse, experiência de colaboração que envolveu Luciane ao piano, Guilherme com processamento de eletrônica e vídeo em tempo real, e a performer Lia Esfoja, que atua também nas artes da fotografia e videodança. Os três tiveram como ponto de partida o conceito de estado de prontidão, próprio da capoeira, e assinam juntos a composição. O álbum não registra a dimensão imagética dessa colaboração, é claro, mas é possível perceber que o áudio guarda a memória da interação da música com outras artes. Foi um grande aprendizado para mim, que realmente os últimos 2 anos, não só com relação à estada na Bahia como uma oportunidade de absorver, de compreender um pouco essa cultura tão forte na história do Brasil, mas também de desenvolver reflexões mais profundas sobre processos colaborativos, experimentar novas maneiras de se criar, mais horizontal, né, sem hierarquias, mais democrática, eu diria, e que tem me inspirado nos últimos anos, certamente, e que eu espero que seja uma transformação, né, uma transformação em processos colaborativos no século XXI, né? Que a gente não fique tão preso ainda a paradigmas do século passado, né, de hierarquia, de valores, quem é mais importante que quem, né, em que o compositor
é o único autor e registra de forma final essa partitura, que se consagra como uma partitura, mas que se a gente não tocar, não chega a ninguém, né? Como é que essas relações hoje criativas dentro da música e com outras artes estão se transformando, e eu acredito muito, né, nessas transformações de possibilidades. Eu vejo essa reflexão sobre processos colaborativos como uma reflexão sobre o nosso mundo de hoje, o nosso papel na sociedade. O álbum Going North, da pianista Luciane Cardassi, já pode ser ouvido na íntegra nas principais plataformas digitais. E no nosso momento de leitura de hoje, selecionamos um poema de Paulo Neves, escritor e tradutor porto-alegrense que publicou recentemente Rio Linguagem pela editora Sete Letras. Deste livro trouxemos então O Piano. 88 teclas, brancas, pretas, parece um livro aberto. E que distância para os dedos, quantos saltos, quantas surpresas. A música expõe suas vértebras, seus austeros encantamentos, e mesmo a mão despreparada responde ao chamado e procura em cada acorde adivinhado a construção de um outro plano, algo como um conhecimento ao simples toque do piano. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa contou com a apresentação de Liz de Bortoli e Ana Laura Freitas, também responsável pela produção desta edição. O Respira Cultura é uma iniciativa do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã.